O som alto depois do hino para tentar abafar a comemoração rubro-negra, umas bobagens, uma coisa pequena, uma coisa caipira, provinciana, babaca. Tudo isso aconteceu. Isso a pequeno Atlético. Não tem nós e eles. A torcida do Clube Atlético Mineiro, a torcida do Clube de Regata do Flamengo. A rivalidade é unilateral, já falei sobre isso várias vezes. Força-se uma barra danada. Se ontem aquele lance do pênalti não, da expulsão, que não foi dada, fosse ao contrário, nossa senhora, teríamos um rio de lágrimas de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, uma coisa de um chororô interminável. É chatíssimo. Eu acho que isso apequena o Atlético. Eu acho que o Atlético teve pessoas à sua frente que tiveram altivez para enfrentar o Flamengo e outras apequenam o clube, especialmente quando antes de uma disputa, eu vi isso ano passado, já começaram a ter que ter impedimento automático, vão roubar a gente, roubar nada. O Flamengo ganhou os 2 jogos, o Atlético perdeu o título, o primeiro título dentro da arena do Atlético foi do Flamengo, para desgosto da torcida atleticana. Eu acho que o Atlético se apequena quando se coloca como vítima de tudo com esse chororô. Né? É o chororô de Minas. É chatíssimo isso. O Atlético é um time grande, de torcida, de história, tem uma rivalidade sim com o Flamengo, mas ela vira uma rivalidade unilateral porque o atleticano trata assim o Cruzeiro, depois é o Flamengo, odeio o Flamengo. Alguns parecem odiar o Flamengo mais do que o Cruzeiro, que é o rival ali local com que ele trava os grandes duelos históricos desde sempre. Então, acho que é uma rivalidade unilateral que acho que até deu uma esfriada assim, nesse chororô, nessa coisa, dessa vitimização que apequena o Atlético. Eu já falei isso para amigos atleticanos. O clube se apequena nessas horas. Ele tem que enfrentar o Flamengo, não ficar reclamando de que não sei o que vai expulsar, porque o Wright, isso é uma bobagem, uma infantilidade, uma besteira que passa de geração para geração. O jogo de 81 ele é vendido geração atrás de geração com uma narrativa totalmente enviesada, que ignora todo o contexto dos jogos, o comportamento dos jogadores do Atlético. A final de 77 com o São Paulo, quando o Atlético perde dentro do Mineirão, o São Paulo é um time viril, até violento. O Ângelo tem a perna quebrada, aí o Atlético contrata o Chicão, que era um dos mais duros jogadores do seu Algor de 77, que joga a final de 80, monta um time mais cascudo, né? E esses caras acabam tendo jogadores expulsos na final de 80 e naquele jogo de 81. Né? E aí aquilo virou como se o Flamengo fosse incapaz de ganhar do Atlético, não fosse aquelas expulsões, que o Flamengo não teve nada com isso. Nada com isso. Foi um problema do árbitro com os jogadores. O árbitro exagerou, errou na mão, e os jogadores também exageraram muito. É só rever o jogo está no YouTube, que vê quem quiser. Então isso é pequeno Atlético, mas eu acho que é uma rivalidade que é muito maior do atleticano com relação ao Flamengo, porque ela passa de geração para geração. Várias pessoas que nem eram nascidas, eu estava nos 2 jogos em 80, da final, tá? Fui aos 2 jogos, em Belo Horizonte e no Maracanã, como torcedor, tinha 15 anos. 15, 16 anos. 16 anos na época. E o que acontece? Gente que nem era nascida, nem sonhava em nascer, repete essa ladainha como se fosse ser muito ruim para o Atlético, eu acho. Mas a maneira como perdeu o ano passado, acho que deu uma desanimada. Uma bela desanimada. Acho que o Atlético não estava tão. O atleticano não tão mobilizado assim. O clube está com problemas sérios, atraso de salário recente, tendo que vender jogador para resolver problemas financeiros. Enfim, acho que não vejo nessa mata-mata a temperatura de outros confrontos Flamengo e Atlético. Eu acho que vira uma rivalidade unilateral assim, pela intensidade. Existe uma rivalidade normal para o rubro-negro. Mas para o atleticano é maior por conta disso. De uma vitimização, de uma narrativa enviesada que é vendida de geração para geração. Geração para geração. E o Atlético deveria ter mais altivez, enfrentar o Flamengo assim, time grande, vamos pro pau. E não ficar com essa coisa. Ano passado teve isso, teve um dirigente que antes dos jogos estava pedindo impedimento, sistema automático para detecção de impedimento, porque eles iam ser roubados. Roubado do quê, gente? Nem sabia que era o árbitro, o jogo nem tinha começado o primeiro jogo. Perderam no Rio, bem perdido, e perderam lá em Belo Horizonte, bem perdido. Foi um título incontestável. Ainda teve aquela pataquada toda de torcida agindo de forma violenta. O estádio era para ter sido interditado por um tempo. O som alto depois do hino para tentar abafar a comemoração rubro-negra, umas bobagens, uma coisa pequena, uma coisa caipira, provinciana, babaca. Tudo isso aconteceu. Isso a pequeno Atlético. O que eu espero sempre do Flamengo Atlético, Atlético e Flamengo? Porque o Atlético encara o Flamengo como um time grande. Vou dar um exemplo: o Cruzeiro. O Cruzeiro não encara o Flamengo olhando para o Flamengo assim, vai roubar a gente. Então o Cruzeiro encara o Flamengo, ganha, perde. Ganhou do Flamengo já final de Copa do Brasil, 2 vezes. Né? Eliminou o Flamengo de uma Libertadores. O Cruzeiro, que é o rival do Atlético, não fica com esse mimimi. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo. Como tem que ser. Como tem que ser. São 2 times grandes. É como eu vejo. E espero que um dia o atleticano o torcedor pare de alimentar essa bobagem
que é também vendida por parte da mídia, da ala provinciana da mídia de Belo Horizonte, que tem uma ala muito provinciana, muito pueril, boba, assim, sabe, nas teses que desenvolve, e tem gente boa lá também, muita gente boa, muita gente qualificada. E esse jogo vira um jogo mais normal, porque é chato. Por enquanto não teve isso. Tomara que não tenha. Se ontem, assim, pelo histórico, eu posso dizer que temos motivos para achar que se fosse o contrário ontem, hoje ia estar Nossa Senhora. Mas está ao contrário. Tem muita gente defendendo ainda o árbitro de uma coisa que eu achei assim, bizarra. Dizer que o Plata não tinha controle da bola. Gente, se ele não é empurrado, ele chega na bola muito antes do Júnior Alonso e era muito parecido com um gol que ele fez na final da Copa do Brasil diante do mesmo goleiro. Só que a bola ia cair no pé esquerdo dele, que é o bom. Lá foi no pé direito, foi o contrário, ele veio da esquerda para a direita. Ou seja, ele tinha tudo para fazer o gol. Era uma clara chance de gol, óbvio. Ou seja, o seu adversário, que era o Fausto Vera, não empurra, né? E faz a falta, ele tinha grande chance de marcar o gol. E ele não teve expulsão. Então, assim, eu achei uma falta de critério de um árbitro que fez uma arbitragem horrorosa. Ruim para o jogo, não ruim para o Atlético, Flamengo, ruim para o jogo. Muito ruim para o jogo. Nossa, para o jogo toda hora, insuportável, enfim. Mas acho que é uma rivalidade que ela é unilateral por isso. Assim, se fosse assim, acho que seria uma rivalidade natural. E quando as pessoas tratam como a grande rivalidade, como ontem o narrador, inclusive, do jogo, falou, é a maior rivalidade, não é. Não é a maior rivalidade interestadual, porque nesse aspecto ela é unilateral. O rubro-negro não olha para o Atlético como o atleticano olha para o Flamengo. Com esse ódio. Veja a música que eles cantam lá. Eu sempre te odiei, não sei o quê, uns palavrões, umas coisas meio babacas, né? Tem tudo ali no meio, ali, né? Vou nem me aprofundar muito sobre isso. Essa música, que é uma adaptação de uma música da torcida do Flamengo. Ontem eu vi um vídeo, torcedor chegando no Maracanã, do Atlético, xingando o Flamengo. Eles não chegam gritando galo. O cara chega xingando o Flamengo. Você não vê a torcida do Flamengo, não tem essa reação. Vai xingar o Atlético algumas vezes e tal, mas que é normal, mas não é o tempo todo. Então é isso. É uma coisa que é vendida de geração para geração, na minha visão, prejudicial ao Atlético, que mais perde do que ganha do Flamengo. Mais perto do que ganha do Flamengo. Foi assim em 87, foi assim em 80, foi assim em 81, foi assim ano passado. Para lembrar aqui 4 ocasiões. Foi melhor para o Atlético em 2014, naquela virada espetacular, né, contra o Flamengo na Copa do Brasil. Flamengo do Vanderlei Luxemburgo, por sinal, certo, André Rocha? Que colocou na ocasião o Elton no segundo tempo e o filho do Bebeto. Matheus Bebetinho. Exatamente. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.